Saudações pessoal, beleza? Vou fazer esse vídeo rapidinho aqui para mostrar um pouco das funcionalidades do aplicativo que vocês precisam implementar aí na segunda atividade avaliativa, tá? Então, ele é um aplicativo bem tranquilo em relação à quantidade de telas, vocês têm só 3 telas para implementar e o projeto básico que eu estou passando para vocês já tem o React Navigation e tal, já está tudo configurado, então vocês precisam só criar os componentes aqui, né? Essa navegação aqui, isso aqui já está tudo pronto, tá? Então o que, que o aplicativo faz? Ele é um aplicativo de conversão de moedas, tá? Então você coloca um determinado valor em dólar, por exemplo, e você quer saber quanto que é isso em reais numa determinada data. Então ele faz a conversão e ele verifica isso numa data específica, tá? Então, eu vou começar aqui pelo início, explicando ele para vocês. Vocês têm uma tela Home, né, que é a primeira que abre, aí vocês colocam um logotipo, aí o que vocês quiserem, né? Vocês têm uma opção de nova cotação, vocês têm um histórico de cotações, então tudo que o usuário já fez aqui no sistema fica armazenado, e vocês têm um sobre o aplicativo, tá? A primeira parte aqui da cotação, eu acredito que vai ser a tela um pouco mais chatinha, porque é um formulário que vocês têm que fazer aí. Mas não tem nada que a gente não viu nas aulas, tá? É tudo test input, test, button, tá? São todos aqueles componentes que a gente já viu na aula, né? Então não tem nada diferente. A única coisa que vocês têm que implementar, que vai dar um pouco mais de trabalho, é o uso da API para fazer essa conversão. Então vocês não precisam saber essas taxas de câmbio, nada disso, né? Então eu já deixei para vocês o link aí de uma API aberta, que é essa OpenRates, e ela tem uma documentação aqui, é bem curta inclusive, se vocês olharem por cima que vocês já vão entender como ela funciona, tá? Então ela recebe alguns parâmetros aqui pela URL mesmo, e você faz tudo por GET, não precisa usar POST, nada disso, tá? Então você passa alguns parâmetros e ele te retorna a cotação de várias moedas em uma determinada data, né? Então, por exemplo, aqui, né, em 2000, no mês 1 e dia 3, né? Então ele segue esse padrão. Eu até coloquei aqui no aplicativo, né? Ano, mês e dia, né? Para vocês não se confundirem. Então coloca sempre o ano, mês e o dia, né? Então, por exemplo, aqui a gente passou, ele veio um JSON com bastante coisa, né? Então a gente consegue mudar aqui por exemplo, a data que era em 2010, né? E aí ele tem alguns outros parâmetros que vocês podem explorar aqui, né? Por exemplo, a moeda base, eu quero partir do dólar ou partir do real, né? Então tem várias siglas aqui que vocês usam, depois vocês podem pesquisar no Google aí. Essas siglas todas são de moedas, né? Então, por exemplo, aqui se eu não me engano, é o dólar australiano. O brasileiro real é o BRL, então se vocês procurarem ele vai estar aqui, né? Ou ainda vocês podem mexer direto nos parâmetros aqui, né? Então, por exemplo, base, se a gente quiser converter de real para alguma coisa, né? Então a gente coloca aqui base igual BRL, e aí ele vai partir do real todas as moedas naquela data quanto valia, né? Então quanto valia R$ 1 em outras moedas, tá? Então depois vocês dão uma brincada aqui, né? E vocês entendem como que funciona essa API, tá? Feito isso, pessoal, vocês vão voltar lá no aplicativo. Deixa eu voltar aqui na nossa especificação. E aí vocês vão fazer a moeda base, a moeda destino. Então eu quero converter de dólar para real. A data que eu quero é essa aqui e um valor. Então reparem que a API lá, ela retorna em relação a da moeda base, né? Então vocês vão ter que fazer a conta para chegar no valor certo, né? Então, por exemplo, 10 dólares em real no dia 25 de 12, né, no Natal de 2010, era equivalente a R$ 16. Então 10 dólares equivalente a R$ 16. Ele converte daqui para cá, né? Então depois vocês fazem alguns testes aí para ver como que a API funciona. Certo, implementaram isso aqui, fez funcionar essa parte. Esse aqui é só um texto, tá? Aqui embaixo, eu até coloquei em 2 linhas, mas tanto faz, vocês podem exibir em uma linha só, do jeito que vocês quiserem, desde que a funcionalidade seja a mesma, tá? Então, clicou em cotar, ele vai pegar os parâmetros que estão armazenados aqui nessa tela, vai jogar para a API, vai receber uma resposta e atualizar a tela aqui. Toda vez que você faz
uma nova cotação aqui. Então vamos colocar aqui de dólar para euro, né? Ele muda os valores na tela para o usuário e também armazena isso no SQLite. Então, vocês vão ter que criar uma tabela equivalente para isso aqui. Eu vou deixar especificado no exercício ali. E armazena no SQLite. Toda vez que ele faz uma cotação, se armazena no SQLite. Então essa tela, ela faz duas coisas. Ela conecta na API, busca os dados, faz a conta aqui com o valor que o usuário digitou, né? Se ele quer 10, 20, 30, enfim, né? Mostra para o usuário e depois armazena no histórico. Esse histórico, pessoal, vocês podem visualizar ele numa tela específica aqui. Vocês vão ter que criar lá um componente de lista e implementar o item lá, né, que o item renderizado e tal, e ter uma opção para excluir também cada uma das cotações. Aí vocês vão lembrar, né, que no banco nós temos o ID e nos componentes de lista nós temos aquela key, né, que tem o key structure. Então vocês conseguem usar o key structure, usar a própria ID, né? Aí cada vez que você está renderizando um item, você tem acesso a esse ID, certo? Uma vez que você tem esse acesso, você pode criar um ícone, um botão, alguma coisa aqui para poder excluir, né? Então vamos pegar esse de 12 dólares para real, né? Então você exclui, atualiza a tela aqui e exclui do banco, né? Então aí eu vou deixar vocês brincarem um pouco para descobrir como que faz essa atualização aí, depois que você excluiu do banco, como que atualiza a lista aqui para o usuário, tá? Tem várias formas de fazer isso. Então, essa tela aqui, pessoal, não consulta a API. Essa tela aqui, ó, podem ver que ele tem o resultado aqui, mas isso aqui está no banco. A única tela que consulta a API é a primeira, beleza? E por fim nós temos um sobre que só manda um diálogo para dizer que foi você que fez, né? Então PDM Finanças, aqui o nome do aplicativo, né? Até ficou ao contrário, coloquei na imagem uma coisa e aqui outra. No de vocês façam bem feito, tá? Então esse é o aplicativo, tá, pessoal? Vou deixar a especificação dele aqui bem certinho para vocês e um enunciado dos exercícios aqui. Aí vocês, tendo dúvida, vocês podem me consultar, claro, né? Isso, apesar de ser uma avaliação, né? Quando surgir dúvidas, vocês podem me avisar que a gente tenta resolver os problemas aí. Beleza, pessoal? Valeu!